capítulo 16, versículos de 1 a 8. Aqueles que podem, todos aqueles que podem, se coloquem em pé para fazermos a leitura do Evangelho, da palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Temendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Senhor, a tua palavra foi lida. E nós, nesta manhã, Senhor, de tanta alegria, uma manhã tão especial, na manhã em que nós celebramos o Cristo vivo que está entre nós, o Cristo que verteu seu sangue por nós, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo e vive para sempre. É no nome teu hoje que nós nos reunimos nesta manhã e que pedimos ao Senhor, Pai, pelo teu Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. Que a tua palavra, Senhor, que vem do alto, venha falar em cada coração, na medida da tua vontade, Senhor. Que ela venha produzir em nós esperança, renovo, paz, ensinamento e tudo mais o quanto o Senhor tem para cada um. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. No nome de Jesus Cristo ressurreto nós oramos. Amém. É a terceira vez que as mulheres substituem os 12 como testemunhas. Tem algo bastante didático nisso. Mas desta vez elas não são apenas aquelas que são citadas, aquelas que são lembradas, mencionadas ao longe, mencionadas como que se de passagem. Ao contrário, logo do início do texto, da história, estas três mulheres são as suas protagonistas. Pessoas que agem, com quem se fala e que recebem uma missão, uma tarefa. O texto de Deuteronômio, no capítulo 19, nos remete à memória de que é pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que se estabelece um facto. E é exatamente isso que nós vemos nessa história, neste relato. O dia de descanso que terminava no sábado, um sábado copioso, um dia de muito para além da incerteza que nos é didática hoje, um sábado de silêncio, um sábado no qual alguns, a lembrar das palavras de Jesus e a crer um pouco nelas, tinham alguma expectativa, ou já não, de que talvez, quem sabe,
aquelas palavras de Jesus pudessem ser reais e ele de facto pudesse sim ressuscitar. Nós, ao lermos o texto com uma distância de milhares de anos, sabemos muito bem de como a história acontece. Temos a perspectiva da fé. Nós conhecemos o facto de que Jesus ressuscitou, mas aquelas pessoas não, no sábado. O clima era de tristeza, afinal, Jesus morreu. Jesus morreu e então o que resta aquelas pessoas fazerem, como nós vemos exatamente na vida dessas mulheres, naquele sábado cujo descanso terminava por volta das 18 horas, desde o sepultamento de Jesus, então, que passaram-se pouco mais de 24 horas, este relato nos deixa em evidência que neste grande sábado, um sábado especialmente sagrado, como nos relata o Evangelho segundo João, no capítulo 19, versículo 31, um sábado especialmente sagrado, um grande sábado, após descansar em segundo mandamento, como nós vemos também em Lucas, no capítulo 23, elas não pensavam em outra coisa senão em prestar aquilo que elas podiam fazer, uma última homenagem a Jesus Cristo. Tal como nós, quando levamos uma coroa de flores a alguém que faleceu, e talvez depois, porque a lei judaica determinava que deveria haver um descanso no sábado. Então, tendo feito isso, essas mulheres, elas então saem, iniciam o dia a comprar as especiarias para preparar o corpo de Jesus para embalsamá-lo. Era exatamente com as medidas históricas de distanciamento, como mesmo nós, que eventualmente não tivemos a possibilidade de nos despedirmos de alguém, pudéssemos ou tivemos, levássemos, comprássemos lá um ramo de flores, uma coroa, e depositássemos no túmulo de alguém que nos era caro, alguém querido. Chama a atenção que a sua homenagem a um morto expressa também a morte da sua fé. E eu digo isso porque não é possível para nós, ali, pensarmos que elas estavam prontas para a ressurreição de Jesus Cristo, porque há uma percepção evidente de uma conformidade natural com aquela situação. Afinal, Jesus morreu. E elas então choravam a sua morte. E agora, pouco a pouco, voltariam a viver o seu cotidiano, tudo como era antes. Elas vão então bem cedo ao túmulo de Jesus, ao nascer do sol, perto das 6 horas da manhã ou algo assim. E a dizer novamente, nós leitores, sabemos bem que Jesus novamente está vivo. E achamos até um bocado de graça na história dessas mulheres a ir ao túmulo e a depararem-se com o túmulo aberto e a entrarem e verem ali o varão vestido de branco. E no texto de Lucas nós vemos que então 2 varões de vestes resplandecentes como o céu. Nós achamos um bocado de graça a ver a situação daquelas mulheres ao chegarem no túmulo vazio. Jesus está vivo? Ressuscitou para nós, mas não para elas. Elas melancolicamente movimentavam-se ainda num reino, numa situação que transpira sombras de morte. Todos os seus actos relatados nesta perícope levam-nos a ver, a perceber que são actos relativos à morte. Nenhum desses actos dessas mulheres alude à ressurreição ou à esperança. Elas não foram lá, em outras palavras, esperando que Jesus não estava lá e estava ressurreto. Elas foram visitar o morto. Elas foram levar flores para o morto, como nós o faríamos. Elas conformaram-se que Jesus está morto. Foram visitar o túmulo.
Para impedir a entrada de ladrões ou talvez também de hienas, os jazigos eles eram fechados por pedras, rochas circulares, de um tamanho aproximado de uma roda de uma carroça. Estas pedras corriam encostadas, inclinadas contra uma parede de rocha, e havia um valo onde elas rolavam. E a preocupação delas, o seu grande inimigo naquele momento, aquilo que elas têm a pensar e se preocupar, única e exclusivamente está: quem removerá a pedra para que nós possamos embalsamar o corpo daquele que morreu? Elas não estão a pensar em ressurreição. Elas estão em todo um contexto de morte. Ele morreu. Não há mais remédio. Vamos embalsamá-lo. Mas como? Alguém tirar a pedra para nós? Porque é muito pesada. O que preocupa elas até agora é a remoção da pedra, para que possam chegar ao corpo de Jesus. Afinal, o corpo de Jesus é tudo o que lhes resta. Mas chegando ali, nem o corpo elas têm. Até o corpo de Jesus foi lhes tirado. Pouco antes, então, elas erguem os olhos, o que o evangelista nos leva a perceber, o andar cabisbaixo, melancólico, daquelas que estão ali a dirigir-se ao sepulcro. Elas então levantam os seus olhos e elas veem que a pedra foi removida. E então elas entram no sepulcro. As escavações posteriores nos permitem ter uma compreensão muito precisa de como eram essas instalações. Numa encosta rochosa, era esculpido um corredor aberto com degraus descendentes. Tentem imaginar, quem ainda não viu um de perto. Imaginem que naquela rocha, tão recortada, uma escada com degraus descendentes. Embaixo, uma abertura pequena que levava a uma antessala cúbica, com bancos aos lados. Nesta sala, seguia-se uma câmara mortuária, num nível mais baixo. Nela, cavadas algumas incursões em algumas direções, 8 ou 9 gavetas, onde outros corpos podiam ser colocados. À direita ou à esquerda havia mais bancos, debaixo de umas abóbadas, e então podia-se sepultar também mortos ali, sobre os bancos. Os evangelhos, especialmente João, no seu capítulo 20, nos leva a perceber que o corpo de Jesus estava sobre um destes bancos. As mulheres, portanto, teriam passado por esta segunda abertura e vem aquele jovem sentado do lado direito, vestido de branco. E só o facto de haver alguém dentro do túmulo, vazio, sem o corpo de Jesus, aberto, o que não era esperado, já seria naturalmente um motivo para que elas se assustassem. Mas não era apenas alguém, como os textos nos dizem, especialmente em Lucas, eram varões ou um varão cuja luz irradiava. E elas então, para além de surpresas, ficam com medo. Ao que o anjo diz, não tenham medo. E ele tem uma mensagem para elas exatamente relacionada àquele a quem elas procuram. E é muito interessante, irmãos, porque há uma precisão nas palavras. Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado, ele ressuscitou. Se algum momento passasse pela mente delas que elas foram ao túmulo errado, se algum momento elas imaginassem, não deve ser este o túmulo, porque haviam outros túmulos, o anjo as diz: procuram por Jesus, o Nazareno, o que foi crucificado? Não, este não está mais aqui. É aqui mesmo, mas este não está mais aqui. Ele ressuscitou.
especificamente é o local, especificamente é quem procuram, mas este não está aqui, ele ressuscitou. Então, aquelas carpideiras, a despeito de embalsamarem o corpo de Jesus e retornarem aos seus afazeres cotidianos, portadoras de uma mensagem de fim, elas então retornam como mensageiras da alegria, como nós vemos no versículo 10. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Vejam o lugar onde o haviam posto. Agora vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vós para a Galiléia. Lá vós o verão, como ele disse. E elas então fogem do sepulcro, pois estavam possuídas de temor e de assombro. Precisamos compreender algo, que elas, a despeito dos discípulos, que por muitas vezes quiseram se esconder, elas saíram dali correndo para atender a missão que lhes foi confiada pelo anjo. Elas estavam perplexas diante do que tinham acabado de saber. O impacto da Páscoa, o impacto que causa a Páscoa da ressurreição naquelas mulheres, de encontrar algo totalmente diferente do que aquilo que foram buscar, fez com que elas fossem tomadas de temor e assombro. Mas elas vão, e a despeito de se esconderem, elas vão e cumprem a sua missão. Irmãos, no Gólgota, nós lemos, temos e acreditamos, e vemos o escárnio de Jesus, o triunfo do mal, o triunfo da morte. Jesus ora e grita. Jesus, pouco tempo antes, sua sangue no Getsemani. Jesus passa por momentos de agonia e tensão. Jesus escolhe sacrificar-se pela tua salvação, pela minha salvação. O céu silencia, não aparece nenhum anjo para socorrê-lo. Tudo aponta para o fim de Jesus, o fim da esperança. Jesus feneceu. O Pai não o socorreu. Jesus então é sacrificado. Aparentemente tudo acabou. Jesus está morto. A morte o venceu. Mas com a ressurreição de Jesus Cristo, Deus valida esse amor. E ressuscitam com ele, não apenas o homem, corpo Jesus. Jesus não ressuscita como Lázaro para passar a voltar a viver o seu cotidiano. Mas com ele ressuscitam as suas palavras, todos os seus ensinamentos, as vocações, os poderes, a sua missão e a sua autoridade. A atitude daquelas mulheres é a melhor ilustração para que nós possamos perceber um pouco mais do que se passava naquele momento com aqueles que seguiam a Jesus, os seus discípulos e os outros. Na mente deles, o que aconteceu no Gólgota é final. Jesus gritou e não foi socorrido. A morte venceu, o céu silenciou, não apareceu nenhum anjo para socorrê-lo. Tudo acabou. Aquilo tudo que aconteceu, aquele homem que os tirou das trevas, aquele homem que os deu esperança, aquele homem que curou, salvou, ressuscitou, não existe mais. Foi tudo tão bonito, mas acabou. Agora o que é preciso fazer? Voltar ao normal. É lamentar, embalsamá-lo e seguir a vida. E nós vemos que, inclusive depois disso, os pescadores vão fazer o mesmo. Aqueles que criam, e por um momento, tiveram um lampejo de esperança. E agora, o que eles tinham foi tirado, e até o corpo foi tirado. Tantas expectativas, tantos planos, parecia que tudo tinha tomado um novo rumo,
com a vinda de Jesus. Mas não, Jesus morreu. Tudo agora voltará a ser como antes. A esperança sentida tão de perto desvaneceu. E agora? Podemos imaginar o que passou na mente daquelas mulheres, talvez. E agora o que resta? Resta apenas prestar as últimas homenagens a Ele, embalsamar o seu corpo, prantear a sua morte, viver o luto e seguir a vida. E até o corpo nos foi tirado. Não há nada mais agora extraordinário a ser vivido, como antes era quando Ele estava conosco. Agora a vida volta ao seu trivial. E quando não há mais esperanças, quando não há mais expectativas, quando se deparam com seus planos frustrados, Jesus então, ressurreto, aparece primeiramente para Maria Madalena, que conta aos demais que estavam a lamentar e a chorar e não acreditam. Mas Jesus aparece a mais 2 deles, e eles também relatam aos demais, que também não acreditam. E finalmente Jesus aparece para os 11, quando eles comiam, e ele os censura, diante da incredulidade que havia no coração daqueles homens. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Não há mais medo. Não há mais agonia. O Getsemane, o Gólgota, não foram o fim. Não foi a morte que o venceu. Não é pensar em que ele não foi socorrido por Deus. Aquilo passou, ele ressuscitou. O céu não está mais em silêncio. Agora tudo aponta para um recomeço, não para o fim. As esperanças se renovam e o amor venceu. E ressuscitam com ele todas as suas palavras, o seu ensino, as suas vocações, o seu poder, a sua missão e a sua autoridade. Nós, a despeito daquelas 3 mulheres, não caminhamos mais em direção ao sepulcro, com desesperança, conformados com aquilo. Acabou, não. Com dor, com medo. Nós não caminhamos mais como se tudo tivesse sido apenas quase que como um sonho. Que aconteceu, que foi tão belo, mas acabou. Não. Não. O véu rasgou e o caminho se abriu. Cristo ressuscitou. Não se tratam mais de palavras, de teorias que se desvaneceram com a cruz. A cruz e a morte ele venceu e retornou para nos trazer vida e salvação. Páscoa é esperança, irmãos. É renovo de esperanças. É rememorar que nós servimos a Deus, a um Deus que é vivo. Sim, que ele morreu, que era necessário que ele morresse, que se sacrificasse pelos nossos pecados, porque não há ressurreição sem que antes haja morte, mas sim ele ressuscita. Nós não caminhamos mais em direção ao sepulcro, cabisbaixo, sem perspectivas, por mais que os dias sejam duros, por mais que os dias sejam difíceis, por mais que os nossos dias sejam tristes, pois engana quem diz que a vida do cristão, na vida não há tristeza, mentiroso. Na vida sim há tristeza, mas há uma certeza de que somos segurados bem pela mão pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que vivo está. Mas há tristeza, há dor, há inconstância, há gente doente, a gente desesperançada, mas nós não podemos continuar a andar desesperançados, cabisbaixos, indo para um túmulo onde há morte, porque Jesus não está mais no túmulo. Jesus está vivo. Por mais que nos falte a esperança, que vejamos e percebamos a diminuição da nossa fé, diante de tantas situações que são tão difíceis, que nós possamos estar a viver,
Por mais que nós estejamos como aquelas 3 mulheres, que ao fazer as suas homenagens ao morto, também expressavam a morte da sua fé, por mais que as ondas desta vida estejam a destruir a nossa fé, Jesus nos relembra: eu não me esqueci de ti, virei outra vez. A Páscoa é o renovo de todas as nossas esperanças. Ainda que nós estejamos a viver, irmãos, isso é preciso ficar muito verdadeiro em nosso coração. Ainda que sim, nós estejamos a viver como aquelas mulheres, num período de desesperança, quando pensavam que tudo acabou, Ele nunca se esquece de nós. Nunca. Jesus ressuscitou e com Ele nossas esperanças. Não temas. Cristo vive. Ele verdadeiramente vive. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Uma santa Páscoa. E que Deus nos abençoe.